Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos mais uma tiragem do que vem agora para o final do mês. Na realidade, o que se inicia, né, no final do mês de abril, pelo que eu tenho observado, não é pro final do mês de abril em si, mas se inicia nesse final de mês para cada signo, né? Seja bem-vindo, virginiano, virginiana, porque hoje a tiragem é para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Andréia. E sou eu que vou fazer essa jogada para ti, tá? A gente vai começar com 3 cartas do Osho e depois vamos clarear elas com o povo cigano, com Lenormand, e finalizar com uma mensagem das Pombagiras, a Maria Padilha e suas irmãs. O que Virgem pode esperar usar essa carta aqui, gente? Ó, aqui já saiu uma carta que é o 3 de arco-íris. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome dessa cartinha. A orientação. Mais 2 cartas para usar essa daqui, não? Tá. Oxi. Nossa, aqui. Pera aí, gente. Que aqui virou uma carta. Usar essa da voz interior. Essa aqui é a voz interior. Um arcano maior. E vamos ver a última carta que veio para a Virgem. Mais um arcano maior. Essa daqui. A criatividade. Eu vou ver o significado desta orientação. Dessa cartinha do 3 ali da orientação. E depois a gente vai olhar um pouco a criatividade. A voz interior me fala de uma pessoa que está fazendo o seu despertar, está começando a ouvir a voz do seu interior, né? Está começando a ouvir a sua presença divina. Prestar atenção na sua intuição. Está começando a perceber que isso não é coisa da sua cabeça, né? É isso que fala ali a carta da voz interior. Vamos ver aqui onde que está a da orientação. Ó, essa carta aqui, o 3 de arco-íris, ele está dizendo, ele representa a necessidade de tu prestar atenção. Ele fala que cada um de nós temos um guia dentro de nós. E a gente tem que começar a prestar atenção no que esse guia fala. Ó, a figura angelical que se apresenta nessa meditação com asas coloridas como o arco-íris representa o guia que cada um de nós traz dentro de si. Como acontece com a segunda figura, no plano do fundo, que aqui no plano de fundo tem uma mulher, né? Algumas vezes nós podemos relutar em confiar nesse guia quando ele se manifesta, porque estamos acostumados a receber nossos sinais mais do mundo externo do que de nós mesmos, do que dentro de nós. A verdade é que do próprio ser mais profundo, o nosso próprio ser mais profundo está tentando mostrar o caminho a seguir neste exato momento, significando que você pode confiar na orientação interior que lhe está sendo dada. Esta orientação vem por meio de sussurros, algumas vezes podemos irritar, sem saber como compreendemos corretamente as indicações, porém são claras. Seguindo o seu guia interior, você se sentirá mais pleno, mais integrado, como se estivesse movimentando a partir do centro do próprio ser. Se você acompanhar essa célula de luz, produzirá exatamente o que ela precisa. Essa luz conduzirá exatamente até onde você precisa ir. Então, aqui está falando realmente, ó. E essa carta aqui da integração, vamos achar ela lá, e depois da criatividade. Aqui, ó. A voz interior não nos fala com palavra, mas com uma linguagem
inarticulada do coração. Sabe aquelas sensações que temos de que não vai por aqui, isso aqui não está muito correto, essa pessoa não é certa, essa pessoa que tem algo legal nela, algo que me atrai, mas te atrai no coração, o teu coração vibra. Então, isso é a voz interior começando a falar. Ela não fala exatamente na mente, mas a tua mente consegue traduzir o que ela fala no teu coração. Quando a gente está começando o nosso despertar, essa tradução às vezes não é muito correta. Então temos que prestar atenção a cada sussurro para conseguir compreender melhor. Gente, acho que agora vai começar alguns barulhos aqui, tá? Que a prefeitura está organizando as ruas. Ó, e para fazer isso, a gente precisa do silêncio. Isso aqui fala muito de tu meditar, para te conseguir ouvir melhor a tua voz interior, para te calar as vozes exteriores, os pensamentos que não fazem sentido, porque o ego, quando ele percebe que a tua alma está começando a se comunicar, ele tem medo de morrer e ele começa a interferir. A maior parte dos sofrimentos que passamos dentro do despertar é ocasionado pelo ego, pela interferência do ego. E o ego é criado quando a gente nasce aqui nesse plano físico, nessa vida, e ele morre quando a gente morre aqui. Mas a alma sempre continua a mesma. O ego dificulta o trabalho da alma a assumir o corpo, assumir a frente do corpo, vamos dizer assim. Ó, se tivesse um rosto, seria como se aparecesse no centro dessa figura. Olha só, se a nossa consciência tivesse um rosto, ela ficaria assim, ó. Tá vendo aquele rostinho pequenininho lá na testinha? Ficaria mais ou menos assim. A voz interior também pode ser brincalhona. À medida que mergulha profundamente nas emoções, ressurge para lançar-se em direção ao céu, como dois golfinhos dançando nas águas da vida. Ela está ligada ao cosmos por intermédio da coroa, em forma de luz crescente, e é terra, do modo como está representada pelas folhas verdes do kimono desta figura. Ó, se vocês olharem, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas tem um kimono ali, que é aquela água que parece um mar abaixo do rosto. Na realidade, aquilo ali é um kimono. Muitos momentos de nossa vida que muitas vozes aparecem nos estar chamando de várias direções. A própria confusão que sentimos nessas ocasiões é um lembrete para que procuremos o silêncio e o centramento dentro de nós mesmos. Só assim seremos capazes de escutar a nossa verdade. Lembrando que aqui, quando o Osho fala na nossa verdade, que ele frisa o nossa, por que isso? Porque eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, o outro tem uma verdade e o outro tem outra verdade. Mas todas as nossas verdades estão certas. Porque é o nosso mundo interior. Então nem tudo o que é correto para ti será correto para mim. E tá ok. Desde que não interfira na vida do outro. E agora vamos à carta da criatividade. Ó, a partir da alquimia do fogo, de fogo e água, na parte de baixo, tá vendo aqui nessa figura, ó, até a luz que entra pela parte de cima, a figura desta iluminação está literalmente possuída pela força criativa. Ó, é como se aqui, para quem é meditante, a gente chama de conexão céu-terra, porque tu conecta as pernas, a raiz lá ao centro de Gaia, e aqui tu conecta ao centro, ao grande sol central do universo, aonde tu se conecta com a tua presença divina, né? O primeiro sol que tem é o teu eu sou, né? Que ele também representa um grande sol. Se formos falar de micro e macro, dizemos que nós, seres humanos, ou outros seres extraterrestres que sejam, somos consciências pequenas, né? Mas os planetas, as constelações, também são consciências, também têm
comparando o micro com o macro, o que está em cima está embaixo. É uma das leis herméticas. O que está dentro está fora. A igualdade dessas coisas. Então, assim, se tu pegar um átomo, dividir ele em partículas, tu terá a mesma coisa que se tu pegar uma sociedade e dividir ela em partículas. Que as partículas seriam cada ser humano. O átomo que seria cada partícula. Micro e o macro. Não somos diferentes, nós pertencemos ao todo. A sociedade humana é desse jeito. Se tu olhar a sociedade dos insetos, de cada espécie de insetos, também tem as suas sociedades. Então, firmem isso em mente. Tudo faz parte do todo. E tudo, em conjunto, a tendência é para o equilíbrio. Não é para o caos. Porque precisa do todo para ter o equilíbrio. Dentro das filosofias orientais, eles falam muito disso. Do todo, do equilíbrio. Por isso que muitas filosofias são contra abate. Eu lembro que já vi muito falando sobre monges que eles não permitem que mate insetos, né? Por quê? Porque tudo faz parte do todo, tudo é necessário, é uma cadeia que vai se sustentando que nem uma pirâmide. Quando tu tira um elemento dessa cadeia, tu causa uma desestrutura nela. E essa criatividade aqui, essa conexão, se for levar para a tua vida, Virgem, tu tá conectado às redes neurais do todo. Então tu tá começando a sentir isso. Mas tu tá sentindo a tua verdade interior. Mais pra frente, você aí que tá ouvindo vai sentir o todo. E isso é muito bonito. Vamos continuar na carta da criatividade. Pouco importa a forma de expressão particular que a sua criatividade assuma. Pode ser uma pintura, um canto, um plantio de um jardim ou a preparação de uma refeição. O importante é estar aberto para aquilo que quer se expressar. Então agora, Virgem, que você está despertando essa consciência em ti, tu precisa expressar. Seja a vontade de pintar, vai lá e pinta um quadro. Seja a vontade de fazer um artesanato, vai lá e faz. Se você é mais chegado em cuidar da terra, vai lá e cuida. Isso vai te ajudar na tua conexão com o teu. Se você gosta de meditar, vai lá e medita. Mas expressa o que tu tá sentindo. Expressa. Vamos ver agora com os ciganos o que eles têm para nos falar sobre isso. Sobre essa expressividade. Vamos começar com a carta da orientação. 3 cartas ali para a carta da orientação. Aqui saiu 2 já, que é o cão, né? E o sentimento. Então aqui tá me dizendo para te ser fiel ao que tu tá sentindo. Seja fiel a você mesmo, aos teus sentimentos. Opa, aqui já saiu outra, já virou outra. A chave. Você tem a chave, né? A chave, você tem a chave, isso vai abrir portas. Se você sendo fiel ao que você tá sentindo, vai abrir portas dentro da tua vida. Então é isso que está começando. Vamos ver agora. E no fundo do deck tá aqui a paz. Uma paz dentro do sistema emocional. Mas você não tá conseguindo ver direito. Isso é normal. Quem tá despertando, isso é muito normal. Tu tem uma colheita para fazer, ó. Tem uma comunicação que vai trazer bastante abundância aos teus caminhos, mas tu não tá enxergando. Mas ainda tu tem um trajeto, porque tem as montanhas ali depois dos caminhos, mostrando que isso gera uma certa dificuldade, mas que tu vai passar por isso. Porque todo despertar é assim. Sempre vai ter os seus percalços dentro dele. Que são as coisas que a gente não entende. É os erros, às vezes, que se comete durante um despertar. Agora vamos clarear a carta da voz interior. Aqui. Saiu as flores. Vou usar essa daqui, tá? O ramalhete, no caso, né? Vou usar essa. Aqui saiu a carta da árvore. E aqui saiu os trivos, mostrando que isso vai te trazer grande felicidade e progresso, tá? Muita sorte também, mas tu vai ter alguns
como é que a gente chama? Tropeços nesse caminho. O que isso quer dizer? Os tropeços fazem parte. As dúvidas, aquelas travadinhas que se dá, que não sabe se tá certo ou não, ó. Aí aqui tá as nuvens, ó. Mostrando aqui uma colheita, uma comunicação vindo, que vai trazer mudanças, ó. Pelas 4 cartas que estão aqui, porque tá as nuvens, a foice, a carta e o navio. E também tá me dizendo que tu tem muita força interior. Então, Virgem, não tenha medo. Tu tem força interior para vencer todos esses obstáculos. Só tu tem que abrir mão do ego. O ego pode te atrapalhar. Ai, como é que eu abro mão do ego? Não é que tu abre exatamente o mão do ego. Tu não vai matar ele. Ele vai continuar. Tu só bota ele no lugar dele. Porque o que acontece? A gente vai ter durante o processo de despertar vários momentos torres, que é a introspecção, onde tu vai se voltar para dentro. Tá tudo ok. Faz parte do processo. Tu vai se sentir em determinadas situações muito emotivo. A maioria do que me assiste aqui são mulheres, né? Então vamos dizer emotivas, mas assim, também tá certo. Também tá ok. Tu vai ter vontade de chorar? Talvez. Muitas pessoas têm isso durante seus processos. Expressa. Se tiver que chorar, não tenha medo, chore. Por quê que eu digo isso? Porque quando tu chora, tu tira de dentro aquela emoção que tu represou. E a gente guarda muita coisa. A gente é ensinado a guardar muita coisa dentro de nós. Não chorar, não pode expressar. Como quem não olhou Frozen, olha o que a Elsa aprende desde criança, porque ela não pode mostrar, não pode sentir, não pode expressar. Olha o Frozen e depois me fala. Que vocês vão entender a parte ali, que a Elsa, ali no Frozen, a Elsa realiza um despertar. E ela descobre que aquilo que todo mundo achava que era ruim, que se pegarmos a família dela, os pais, na realidade seriam o ego, né? O ego e a nossa mania de pensar no que os outros vão pensar de nós. Então, aquilo ali, vamos dizer que seriam, mais ou menos dentro da psicologia, como se fosse o ego e o teu ego falando contigo, te dizendo e o que os outros vão pensar se tu começar a agir assim, se tu for assim, assado. Então, quando ela escuta, quando ela percebe, ela se isola, ela faz um grande isolamento, ela cria um espaço só dela, um mundo só dela, a princípio, e ela vê que aquilo ali não é ruim, é bom, ela cria coisas boas, mas ela leva um tempo para ela descobrir que o dom dela é bom. E na realidade, o que é o dom dela? É a conexão dela com o divino dela. Então dá uma olhada nesse desenho Frozen aí, que ele é bem interessante, bem expressivo sobre essa parte. Vamos com a mente aberta, tá? Então, se vocês precisarem chorar, chorem, gente. Agora vamos ver sobre a criatividade, a carta da criatividade. Opa, aqui já caiu duas, ó. Aqui saiu a torre e as montanhas. Vai ter aí um momento, ou já tá, para muitos aí talvez já esteja passando. Vamos ver o que vai vir aqui. Terceira carta, por favor. E aqui, ó, saiu a árvore. Um momento onde você vai ficar mais introspectivo. Vai ser necessário alguma situação aí que vai mexer contigo, que tu vai voltar mais para dentro. Porque a torre fala muito disso. E as dificuldades que tu vai passar, tu supera. Essas dificuldades, se tu olhar a torre, ela também fala muito do ego, tá? As dificuldades são geradas pelo ego. Porque o ego cria barreiras para te não fazer essa conexão. E aqui a árvore está mostrando um progresso. Quando tu passar por essas dificuldades, tu se conecta com a tua fonte. Mas a conexão é uma coisa assim, ó, muito nova. Ela não as pessoas costumam fantasiar essa conexão. Tu não vai virar um ser que tu nunca viu. A única coisa, o que vai te acontecer quando tu desperta? Tem coisas na vida que antes tu dava importância que tu não vai mais dar.
Não vai ser mais importante para ti. Aquilo não vai ter mais valor. Tem coisas que tu relevava que tu vai aprender a dizer não. Porque aquilo ali te machuca e tu não quer aquilo ali para ti. E ponto final. Então, o que ocorre? Num despertar, muitas pessoas surgem na nossa vida e outras se afastam. E tá tudo ok. Não tem que ter medo disso. Quem fica, fica porque condiz com a nossa realidade interior. Quem sai, sai porque não tem mais benefícios em estar perto da gente. Sabe aquelas situações, aquelas pessoas que ficavam perto da gente, só urubuzando, porque tu era bonzinho demais? Quando tu se valoriza, que tu se ama, que tu faz, que tu tem amor próprio, que tu compreende determinadas coisas, isso não permanece mais do teu lado. Porque tu não vai mais dar benefícios. E tem coisas que antes tu brigava, tu discutia, que tu vai olhar de uma forma assim, ó. Deixa a pessoa falando e vai. Porque não vai interferir, não vai mudar nada em ti. Aqui está falando de uma comunicação, aqui no fundo do deck, mostra o cavaleiro e a lua, tá? Eu ia dizer outra coisa, mas é a lua. Tem uma comunicação que vai mexer muito com o teu emocional, tá? Aqui eu não sei pra... Isso aqui é uma pessoa que observa. Aqui é pra te usar a inteligência na hora de tu responder isso daí, porque tu vai responder o que tá os pássaros, ó. E tu vai precisar soltar aquilo que não condiz mais. E isso tem a ver com a tua casa interior. A partir do momento que tu solta, que tu fica mais leve, tu vai se sentir mais feliz. E então tu vai enxergar a tua força interior. Alguns de vocês, pelo que estão me falando aqui, já fizeram isso. Já estão no meio do caminho. Outros ainda vão passar por isso, tá? Tem precalços ainda? Tem. Porque vocês, pelo que dá para observar aqui, Virgem, as pessoas que estão assistindo que são de Virgem, talvez estão no começo, mas tem 3 grupos aqui, pelo que a espiritualidade está me mostrando. Tem uns que estão bem no começo, tem uns que já estão no meio, e tem uns que já estão chegando ali não está na fase final, mas está próximo a entrar na fase final do seu despertar. Deixa aí nos comentários para mim em que fase que você acredita que você está. Agora vamos ver qual é a mensagem. Salve as pombagiras, salve Sete Saia, pombagira cigana, Ave Maria Padilha das Almas. Traz a mensagem para esse povo de Virgem que está nos ouvindo. Aqui saiu cão. Elas estão me dizendo que vocês não estão sozinhos, que vocês têm aliado, que a espiritualidade está com vocês, que não é para vocês ter medo. Aqui, ó, saiu a carta da finalização, né? Que isso é uma finalização de ciclo, e aqui saiu a carta da magia e feitiço. É magia e feitiço para Virgem? Não. Isso aqui, o que elas estão me dizendo? Tu tá passando por uma finalização de ciclo onde tu vai acender tua luz. Então, assim, só que tu não tá sozinho. Tu tem a espiritualidade do teu lado. Tem dificuldades que tu vai passar? Tem. É uma finalização. Que vai te abrir muitas portas. E vai trazer muita sorte no teu caminho e sabedoria. Ó. Além vai curar as máscaras que tu usa, o teu mental. Vai começar esses processos de cura, tem que cuidar dos pensamentos negativos, tá? Não se firmar em pensamentos negativos, se valorizar mais. Para passar pelas dificuldades. E elas estão avisando que vai ser cortado coisas que não condizem com a tua realidade da tua vida, tá? Então, essa foi a mensagem para vocês. Espero que
lhes ajude de alguma forma, lembrando que isso aqui é uma tiragem coletiva, então não condiz com todo mundo, e que, além de ser coletiva, gente, não tentem se encaixar. Se vocês não estão nesse processo, busquem outras tiragens lá no canal, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.